Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos aqui no nosso portal de filosofia e nós continuamos com o nosso projeto Filosofar. Afinal, você já sabe que filosofar é preciso hoje e sempre. E olha, hoje nós trazemos aí em filosofia o tema ética e moral. Para falar sobre esse tema, claro que nós temos que falar o que são valores e como nós construímos os valores em nosso dia a dia. Vamos compreender também qual é a diferença ou as diferenças entre ética e moral. E também, claro, não dá para falar sobre ética e moral sem falar de responsabilidade, sem falar de liberdade. Afinal, para que tenhamos liberdade, nós precisamos ser responsáveis pelas nossas ações. E vamos então iniciar com uma motivação através dessa bela frase de Aristóteles em seu livro A Política, onde ele diz que a característica específica do homem, em comparação com os outros animais, é que somente ele tem o sentido do bem e do mal, do justo e do injusto e de outras qualidades morais. Muito bem, e nós iniciamos também falando um pouquinho sobre o que são valores. Afinal, todos nós agimos em nosso mundo de acordo com os valores que foram cultivados, seja na família, seja no trabalho, na escola, ou seja, nós criamos em nosso meio uma hierarquia de valores. Bom, para isso, temos que entender que nós sempre fazemos julgamentos em nosso dia a dia, não é? Sempre fazemos aí alguns juízos. Então, nós temos dentro desses juízos os juízos de realidade e os juízos de valor. Olha, o que são os juízos de realidade? Os juízos de realidade são apenas aquela constatação daquilo que vemos. Por exemplo, você bate o olho em um lápis, você já deduz que ele é um lápis. Você não bate o olho no lápis e fica pensando: olha, será que isso é uma lâmpada? Será que isso é um monitor de computador? Claro que não. Você já bate o olho no lápis, você percebe que ele é um lápis. No entanto, esse juízo de realidade automaticamente ele vem seguido de um juízo de valor. E você pensa: nossa, esse lápis é uma porcaria, devia ter comprado um lápis de outra marca. Ou seja, nós atribuímos juízos de valor em nosso dia a dia em tudo. Você vai ao supermercado e quer comprar um refrigerante. Você escolhe aquele mais barato ou você escolhe aquele que realmente você mais gosta, não é? Você escolhe o bem ou escolhe o mal? Você escolhe uma roupa pela sua beleza, pela sua utilidade prática. Ou seja, nós, seres humanos, somos seres morais, ou seja, nós somos seres capazes de avaliar a nossa conduta, avaliar aquilo que está em nosso meio a partir desses juízos que criamos. Muito bem, vamos falar um pouco sobre a diferença entre moral e ética. Olha, a moral é aquilo que nós vivemos em nosso dia a dia. Então, quando temos uma atitude errada, nós tivemos uma atitude imoral. Nesse sentido, falando de moral, também envolvem os costumes, os hábitos. Então, aqui no Brasil, nós acostumamos cumprimentar as pessoas dando a mão, não é? Às vezes também dando um beijo no rosto. Em alguns outros países, como o Japão, por exemplo, acostuma-se cumprimentar as pessoas fazendo uma leve reverência, ou seja, a moral envolve os hábitos que cultivamos em nosso dia a dia, os valores que temos, não é? E o que é a ética nesse sentido? A ética é justamente a reflexão
sobre os nossos valores morais. Portanto, a ética está no campo propriamente filosófico, a ética está no campo da reflexão, enquanto a moral está no campo da prática, aquilo que vivemos em nosso dia a dia. Bom, quando falamos em ética e moral, não podemos deixar de fora o tema liberdade e responsabilidade. Afinal de contas, nós somos seres que temos consciência daquilo que fazemos. Portanto, nós podemos observar a nossa própria conduta e podemos pensar da mesma forma que nós somos livres e podemos utilizar a nossa liberdade de acordo como quisermos, temos que lembrar que o outro também tem a mesma liberdade. E se cada um quiser fazer aquilo que dá na telha, não vai dar muito certo, não. Nós vamos viver entrando no espaço do outro. Nós vamos invadir o espaço do outro e o outro pode não gostar. Como, por exemplo, nós passamos aí pela rua e vimos aquelas pessoas que têm um som alto no carro e colocam músicas falando palavrões, por exemplo. Ora, nós não somos obrigados a ouvir aquela música que aquela pessoa quer ouvir, não é? Então, essa pessoa está infringindo a liberdade do outro e está, consequentemente, tendo uma atitude imoral. E, como consequência, essa pessoa pode acabar encontrando alguém aí que não goste nada disso e também faça um xingamento ou parta até para agressão física. Ou seja, essa pessoa está usando mal a sua liberdade, não está agindo com responsabilidade. Portanto, nós somos responsáveis por nossos atos e podemos escolher entre o bem e o mal. Você também pode fazer uma escolha, como por exemplo, escolher traficar drogas. Não é verdade? Só que se você escolher esse caminho, você pode pensar, irei ganhar muito dinheiro, mas você também será perseguido por outros traficantes, você será perseguido pela polícia. Pode ser que tenha que andar por aí ganhando muito dinheiro, mas tendo que dar uma propina aqui, outra ali, não é? Então, uma escolha ela é feita com liberdade, mas você vai ter que arcar com estas responsabilidades. Você pode escolher fumar um cigarro. Se você escolher fumar um cigarro, você estará colocando fumaça em seu pulmão. Você é livre para fazer isso, não é mesmo? Mas você vai ter que arcar com uma responsabilidade para com o seu corpo, que pode vir a ter aí uma doença respiratória, pode ter uma doença até do aparelho digestivo, pode ter outras enfermidades ligadas ao vício, não é? Então, nesse sentido, a liberdade ela tem que vir acompanhada da responsabilidade. Você tem que assumir a responsabilidade pelos seus atos. Portanto, meus queridos alunos, nesta aula sobre ética e moral do nosso projeto Filosofar, nós vimos o que são valores e, nesse sentido, nós tratamos dois juízos: os juízos de realidade e os juízos de valor. Também vimos aqui a diferença entre ética e moral. Afinal, a moral está relacionada aos costumes, às práticas que vivemos em nosso dia a dia. Já a ética está no campo teórico, ou seja, a ética é a reflexão sobre os valores morais. Vimos também que liberdade vem acompanhada de responsabilidade. Por isso, meu querido aluno, eu me despeço de você nessa videoaula e olha, nós vamos ver aí outras aulas sobre ética. Afinal, ética e moral é um tema que tem muito conteúdo. Vamos ver aí também várias concepções éticas na antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna. Vamos também falar
sobre bioética e questões éticas contemporâneas. Portanto, fiquem atentos aí às nossas aulas, hein? Não perca nenhuma. Desejo a você sucesso e bons estudos.